Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos falando da prova da FUVEST 2025, primeira fase, prova V1, e estamos agora na questão 31. Vamos lá. Alguns corais contêm em sua estrutura algas fornecedoras de carboidratos que auxiliam no crescimento e na construção do esqueleto do coral. Os corais, por sua vez, fornecem um ambiente de proteção e importantes nutrientes às algas. Então, estamos vendo aí pelo enunciado que as duas espécies são beneficiadas. E não são da mesma espécie, mas existe uma troca de favores, certo? As mudanças climáticas globais têm provocado a morte dessas algas e, em muitos casos, a morte dos corais. Assinale a alternativa que representa a relação ecológica entre os corais e as algas, assim como o impacto imediato causado pela morte dos corais. Antes disso, eu quero olhar com vocês uma tabela de relações ecológicas e se essas relações elas são positivas, negativas ou neutras para as espécies. Muito bem, por exemplo, o mutualismo, um exemplo são os líquens. É uma relação obrigatória, então vocês podem ver aqui, é positivo para as duas espécies. Se elas se separarem, elas morrem, então é negativo para as duas. Protocooperação é um mutualismo facultativo. Quando as duas espécies estão juntas, é positivo para as duas. Quando elas estão separadas, é neutro, 0 e 0. Exemplo, caranguejo paguro e anêmona do mar. Comensalismo é quando uma espécie se alimenta de restos da outra. Um exemplo, o ser humano e a barata. Ou então o tubarão e o peixe-piloto, certo? O peixe-piloto come as sobras do tubarão. Para o tubarão é 0 e para o peixe-piloto é positivo. Amensalismo é quando uma espécie produz uma substância que impede o crescimento ou o desenvolvimento da outra. Então, exemplo, pinheiro e a grama. É 0 para o pinheiro, ok? E negativo para grama, porque o pinheiro vai produzir aquela substância independente da presença da grama. Predação, quando um animal se alimenta do outro, é positivo. Exemplo aqui, leão e a zebra. Positivo para o leão, negativo para a zebra. Parasitismo, é quando um animal vive à custa de outro. Exemplo, o homem e vermes intestinais. É positivo para o verme e negativo para o homem. Competição interespecífica, competição entre espécies diferentes, estão competindo pelo mesmo recurso, água, alimento, local para dormir, etc. Tá? Então, aqui, negativo para as duas espécies quando estão juntas. Competição interespecífica, é a competição dentro da mesma espécie. Então, por recursos também. É negativo quando as duas espécies estão juntas. Inquilinismo é quando uma espécie vive na outra espécie. Um exemplo, a epífita orquídea vive em algumas árvores, tá? Moram ali, são inquilinas. Então é positivo para a orquídea e para a árvore é 0, porque tanto faz estar a orquídea ali ou não, ela continua vivendo normalmente. Herbivorismo é quando um animal se alimenta de uma planta. Então é positivo para o herbívoro e negativo para essa planta. Então, agora nós vamos trabalhar as alternativas, certo? Então, gente, predação não pode porque é negativo para um e positivo para outro. Então, nós já vimos no texto que existe uma ajuda mútua. Aqui, ó, mutualismo, positivo para um, positivo para outro, positivo para os corais, positivo para as algas também. Então, a resposta é a letra B. E o impacto é esse aqui, né? Perda de habitat para diversas espécies marinhas, porque se os corais saem, se eles morrem, algumas espécies que moram por ali acabam não tendo lugar para viver, certo? Assim como diminuição de suas fontes de proteção e de alimento, como a gente viu que alguns corais morrem e, é claro, não vão servir de proteção para as algas. A colônia não é a resposta correta porque são indivíduos da mesma espécie que estão numa relação harmônica e vivendo anatomicamente juntos. Então,
Não é essa a resposta. Não é competição, algas e corais não estão competindo, eles estão se ajudando mutuamente e nenhuma espécie está vivendo com as sobras da outra espécie. Ok, gente? É isso aí. Valeu!